A segunda lei, ordem e hierarquia, elas fazem parte das três leis que Bert Helling chamou de ordens do amor. Leis essas que não há meios de ser burladas. Se tentar fugir, vêm as consequências. Sou o padre Ronaldo Pires, constelador familiar. Você sabe se você está realmente ocupando o seu verdadeiro lugar na família? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a segunda lei, ordem e hierarquia. Quando falamos de ordem, nos remete uma ideia de comando, de disciplina, de obediência. Porque todo sistema tem que haver uma organização para não entrar em um desequilíbrio. E é por isso que a palavra ordem nos remete àquela ideia de fila, de organização. Porque cada elemento, ou seja, cada pessoa tem a sua função dentro de um sistema familiar. Se um membro sai do seu lugar, todo o sistema entra em um desequilíbrio. E essas leis, elas procuram reequilibrar. E é quando então surge as dores para alguns de nossos familiares. Essas leis vêm sendo ignoradas por toda a humanidade, causando assim grandes distúrbios e conflitos e muitas dores. E é em uma escala individual e coletiva. A constelação familiar nos ajuda a achar o nosso lugar, ou seja, dentro do nosso sistema familiar, evitando assim grandes sofrimentos no que se refere saúde, a relacionamento com os filhos, a relacionamento conjugal, no financeiro, no profissional. Então, está na hora de saber se estamos ocupando o nosso verdadeiro lugar dentro do nosso sistema familiar. Mas quais são os caminhos para saber se estamos ou não no nosso verdadeiro lugar dentro de nossa família? Um desses caminhos será observar a segunda lei, a ordem e a hierarquia, observando se estamos respeitando e honrando sempre quem veio primeiro. Assim devemos observar qual é o nosso lugar diante de nossos pais. Lembrando que os pais são grandes, pois eles vieram primeiro e são cuidadores. E os filhos são pequenos e são cuidados, pois vieram depois. Se os pais têm alguma dificuldade de cuidar de si mesmo, no que se refere ao dinheiro, à saúde ou algo semelhante, o filho deve fazer isso como filho, nunca sentindo ser maior do que os pais, e sim menor. Sempre é muito ruim quando um filho se sente grande diante dos pais. Nunca devemos fazer algo para os nossos pais com aquele sentimento de dó. Sim, com aquele olhar de respeito para a força que os pais têm, possa cuidar dos seus destinos. Não devemos tratar do nosso pai ou da nossa mãe como se fosse filhos. Precisamos manter respeito, não sentindo responsável ou querendo salvar a vida de nossos pais. Quando um filho cuida de seus pais e se intromete na vida deles, é melhor parar e respeitar. Quando nós paramos e respeitamos, a atitude traz de volta a dignidade dos pais. Assim, volta a ordem da hierarquia. Assim, todos voltam para o seu verdadeiro lugar, voltando ao equilíbrio do sistema e, consequentemente, a cura de muitos males. Quero aqui dar outro exemplo. É quando os filhos percebem que os pais estão em crise no casamento. Quando os filhos assistem às brigas dos pais, e movidos pelo amor e pela vontade de ajudar, começa a tomar partido nas decisões, dizendo: mamãe, você está certa, papai, você está errado, e vice-versa. Esta intromissão é por amor e medo que seus pais se separem, pela necessidade de retribuir o que lhe foi dado, que é a vida, fazendo de tudo para que os pais não se separem.
E é por este mesmo motivo o filho ou filha pode também incentivar a separação dos pais, porque sente ali muita dor e vê que não dá mais. Resumindo, o filho ou a filha se intrometendo. E em muitos casos, são os pais que promovem essa intromissão ou permite essa intromissão. Com isso, esse filho ou esta filha está desrespeitando a hierarquia ao querer recompensar o seu débito de ter recebido a vida por eles. Isso é motivado pelo amor disfuncional, querer ajudar os pais. O que acontece aí é que há uma inversão de ordens, acreditando que os pais não são capazes, acreditando saber mais do que os pais, acreditando saber o que é bom para os pais. Mas estão errados nesse aspecto. Isso só aumenta a culpa. Este filho ou essa filha acredita que deve tomar conta dos pais. Isso é um problema de hierarquia, onde todos perdem o seu lugar. E muitas vezes nós, a família, não conseguimos perceber o desequilíbrio no seio familiar. E nem os motivos que está gerando esse desequilíbrio. Mas quando constelamos, fica claro que o desrespeito da segunda lei, essa segunda lei da ordem e da hierarquia, gera o enfraquecimento familiar. Sempre falamos que quem chegou primeiro tem precedência, ou seja, quem chegou primeiro é maior na hierarquia. Mas quando falamos de um casamento, homem e mulher são iguais. Nenhum é maior do que o outro, porque eles chegaram juntos. E cada um vem de um sistema familiar e cada um também tem a sua precedência. O exemplo desrespeitando a ordem da chegada, é quando ocorre a separação do casal, havendo uma segunda união. O primeiro casamento desfeito tem precedência ao novo casamento, mas o casamento atual tem prioridade. Os novos companheiros, a nova esposa, o novo esposo, entram para a família como segundos na ordem da chegada. Quando um ou outro quer mandar em tudo e modificar muitas coisas, e falar mal do primeiro ou da primeira esposa, e falar mal de tudo que veio para trás, isso traz muito desequilíbrio para o atual casamento. A primeira esposa ou o primeiro esposo, gostemos ou não, sempre farão parte da história do primeiro relacionamento afetivo. Eles devem ser respeitados, independentemente do que aconteceu anteriormente. Outra coisa muito ruim é quando não aceitamos os pais de nossa esposa ou de nosso esposo, a famosa sogra. Estamos desrespeitando aqueles que chegaram primeiro do que nós na família. Dessa forma, não aceitamos uma parte do nosso cônjuge e isso gera muito enfraquecimento na relação conjugal.